É uma herança e eu gosto sempre de falar que realmente é o tesouro. E é uma molécula que a gente nunca para pensar ao longo da nossa vida, né? A gente aprende lá no colégio sobre DNA, mas não para refletir que ali está a história da humanidade inteira. Né? Naquela receitinha de bolo, é uma molécula que ela interage com o ambiente, ela não fica lá presa no núcleo da célula, né? Ela troca energia com o ambiente externo, ela emite informação e ela absorve informação desse ambiente também. Então, é um tesouro que a gente tem guardado e que agora a gente está começando a decifrar. Exatamente, está começando a decifrar e para o futuro, né, com a inteligência artificial, com todas essas capacidade de trocar informação, isso tem um potencial ainda, ou seja, está só começando, né? É o começo do princípio, do início de uma nova era, de uma assim, nova né? era. E o que a gente descobre de prático, de real, fazendo o teste? Ou os testes? São os testes? São. Na verdade, né, a gente tem um genoma e hoje já é possível até sequenciar o nosso genoma inteiro, né? Só que ainda tem muitas coisas que a gente não consegue decifrar, né, com toda essa informação. E ainda é uma tecnologia que ainda é muito cara, não está, né, do sequenciamento completo do genoma. Então, hoje, a ciência já permite que a gente acesse alguns pedaços do nosso genoma que já são informativos. Né? Então, essa era da medicina onde você tinha aquele jargão, né, que um serve para todos, os famosos protocolos, né, eles começam a ser questionados agora, porque nem tudo serve para todos. Né? Então, é esse acesso, é essa informação que a gente vai ter. A informação individual. Será que a dieta que a minha vizinha fez e que teve um resultado maravilhoso vai funcionar para mim da mesma maneira? Né? Será que eu vou ter esse resultado maravilhoso também? E não só isso, né? Mas esse é um exemplo de algumas das coisas que a gente pode descobrir com essa informação. E mexe com a questão cultural, porque a gente tem sempre aquela coisa de tomar o remédio da vizinha, não é? Prestar atenção no o que a vizinha comeu, emagreceu, o que ela fez, como é que ela curou o resfriado, né? Não, e o Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo, então fica mais difícil ainda. Ser mais difícil. Da família do apartamento de baixo ou do lado, né? Vocês mesmo têm a origem do Kubelka, tcheco. Tcheco. A gente contando agora... Posso contar um pouquinho da história? Claro. Não, deve contar bastante a história. Que bom, então tá. Nós, sim, somos de origem tcheca, né? E a nossa família veio para o Brasil no pós-guerra. E o nosso bisavô, né? A nossa bisavó, ela faleceu, né? Lá no pós-guerra. E ele veio para o Brasil com o nosso avô e a nossa tia-avó. E chegaram aqui, ele era professor da Universidade de Praga, então ele, enfim, teve um momento assim bem difícil lá, mas ele ajudou muita gente também, muitos professores, e ele veio para o Brasil com uma carta de indicação do Einstein, porque ele, na época, ajudou muito várias pessoas relacionadas, inclusive ele. E tinha muitas patentes também. Exatamente. Ele era um cientista bem produtivo na época, assim, né? Antes da guerra. Ele era químico. Então, tem até uma lei da física, que é uma lei de espectro de cores, que chama Kubelka-Munkh, que o Kubelka, ele que decifrou essa lei com outro físico ali. Que legal. E aí, eles vieram para cá, enfim, foram assistidos por alguns judeus até que estavam aqui no Brasil, e o nosso avô acabou indo para o Canadá. Antes ele conheceu a nossa avó, foi para o Canadá junto com ela. Ela tinha acho que 15 anos, né? 14, 15 anos, era muito novinha ainda. Casou, né? E a nossa tia-avó disse para ele que queria ser camponesa pro nosso bisavô. E ele falou assim, não, tudo bem, você pode ser camponesa, mas estudando. Né? Você vai estudar e aí você
pode, enfim, fazer o que você quiser da sua vida, mas o estudo tem que estar presente. E ela foi para a Embrapa, né? Foi uma das mulheres que começou tudo lá dentro da Embrapa. Nossa. Teve uma vida, assim, fantástica, mãe, 3 filhos, e teve a indicação ao Prêmio Nobel, porque ela descobriu a bactéria que fixa o nitrogênio no solo e revolucionou toda a indústria agrícola, né? Então, é uma cientista, que barato. assim, Que legal. super renomada, né? Inclusive, nesse ano, a gente está comemorando o centenário dela, né? Então, uma série de homenagens, tem selo dos Correios com a carinha dela, tem, agora inauguraram a cápsula do conhecimento no Rio de Janeiro, que também leva o nome dela. Enfim, uma pessoa assim realmente brilhante. E a gente tá eles vieram para o Rio, vieram para o Sul, vieram para onde? Vieram para o Rio. Eles se fixaram lá, né? O meu bisavô. Hoje a gente sabe, né, que o risco genético de doenças cardiovasculares é um pouco intenso na família, né? O meu bisavô, infelizmente, ele chegou até a começar a fazer pesquisa aqui no Brasil também, participar do CNPq, que na época estava começando, mas ele faleceu, teve um infarto, e aí a minha tia-avó, né, que é a doutora Joana Doberainer, ela continuou aí nesse legado, né, que nem o pai, na parte de pesquisa científica, formou, hoje tem vários discípulos que ainda, né, e hoje o Brasil é um dos maiores produtores de soja e cana-de-açúcar por conta dessa tecnologia, né, que ela desenvolveu. E, além de tudo, era mãe de 3 filhos, e ela era muito ativa, assim, para pedir pela ciência no Brasil. Então, às vezes, ela se aborrecia, que não estava vindo recurso suficiente. Ela pegava um avião e ia lá para Brasília, marcava a hora com o presidente para exigir, né? Então, foi uma pessoa que acabou... Era uma ativista da ciência. Exatamente. E não ficava reclamando, sabe? Se ela achava... luta mesmo. Exatamente. Então, acabou influenciando muito a gente nesse sentido, né? Pois foi mais ou menos fatal? Vocês se sentiram assim? Somos cientistas. Ela inspirou, o legado continua, né? Ela inspirou, determinou a carreira de vocês e a história toda da biogenética. Foi muito uma inspiração mesmo, assim, meio que eu brinco, né? Eu acho que está mais nos genes, porque não foi nem algo muito consciente, né? A sobrinha dela, né, que é a minha tia materna, também foi pesquisadora na Fiocruz e acabou me influenciando também. Então foi indo, eu brinco assim, que as sobrinhas talvez agora minha sobrinha também vão indo para esse caminho da ciência, né? Então certamente foi algo assim que inspira, né? E eu brinco que a Lia vê lá, né, as interações da genética, a Clara aplica essas interações e porque ela é médica. Porque ela é médica, exatamente. E eu tô ali para vender essas coisas e fazer com que o máximo de pessoas consigam receber essa informação que a gente vê que é tão preciosa. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.